A paz do Senhor seja com você que clicou nessa mensagem, que quer ouvir de Deus a palavra de conforto, de consolo e de justiça. A palavra que o Senhor tem para você hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 21. E diz assim: Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele. E não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Agora vejamos o que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 26. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Louvado seja Deus que já nos deu a vitória. Amado, veja, quando Deus decide que é hora de executar juízo, ninguém impede. Quando há uma causa nobre perante o Senhor a ser julgada e Ele decreta a sentença, cuide para não tentar atrapalhar aquilo que foi determinado por Deus. Muitas vezes, o justo do Senhor é ferido na terra. Muitas vezes, a ovelha de Deus, desgarrando do aprisco, encontra malfeitores. Ferida é resgatada pelo Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o Senhor não vai perder nenhum. Então, o bom pastor, que é Jesus, deixa lá as 99 e vai buscar a ovelhinha que foi ferida pelo malfeitor. Aleluia. E ali Jesus traz aquela ovelhinha para o aprisco novamente e cuida da ovelhinha e cura a ferida e derrama o azeite da unção sobre a cabeça da ovelhinha dele, que ele encontrou por causa dos gritos de socorro. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Só que a Bíblia, nas muitas características que ela nos dá a respeito do nosso Deus, ela também nos ensina que Ele é o justo juiz. Ele é o Deus que julga as causas. E ela também nos fala que a vingança pertence a Ele. Veja, louvado seja o Senhor, que embora obrigados a perdoar, embora nós que pertencemos ao Senhor, temos a capacidade de liberar perdão e estender a mão para aquele que nos fez mal. Nós temos um Deus que não se esquece da ofensa, um Deus que toma para si a vingança e que decide no tempo oportuno e vingar
a ofensa que se fez à sua ovelhinha, o mal que se fez. Então ali, quando o Senhor decreta juízo, muitas vezes alguém desapercebido se coloca a interceder por aquela determinada pessoa que está passando pelo processo do juízo de Deus, que está sendo executado. Louvado seja o Senhor. Veja, amado, às vezes essa pessoa é de Deus. Essa pessoa que se coloca no meio da situação, no meio da execução de sentença do juízo do Senhor, muitas vezes é alguém de Deus, como era o rei Josias. O rei Josias, ele foi um rei incomparável aos demais reis. Ele tirou os altos, ele fez cumprir a promessa dos profetas do Senhor, tornou em monturo, fez latrina dos altares onde eram sacrificados, até mesmo pessoas, eram feitos sacrifícios para demônios. O rei Josias proclamou a celebração da Páscoa do Senhor, fez coisas que eram boas aos olhos de Deus, levou o povo a adorar ao Senhor. O rei Josias foi íntegro perante o Senhor. Louvado seja Deus. Mas um dia o Senhor chama o rei do Egito contra o rei da Babilônia. E ele manda que esse rei se apressasse. Louvado seja Deus. E ali Josias se coloca no meio de uma guerra que o próprio Deus havia conclamado e declarado vitória para alguém. O próprio Deus havia determinado que o rei Neco fosse contra o rei de Babilônia. E Josias ele é avisado para que se retirasse. Josias ele foi advertido que aquela guerra era do Senhor. Aleluia. Mas insistindo o rei Josias em impedir o agir e o trabalhar de Deus a respeito da Babilônia, ele foi ferido e ele morreu no combate. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que não venhamos a entrar em batalhas que não são nossas. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que não venhamos estar em campos de peleja que o Senhor promoveu para tratar alguém. Quem sabe essa pessoa por quem você está orando é alguém que fez mal a um justo do Senhor. É alguém que promoveu obras tenebrosas. É alguém que promoveu dor a algum inocente. É alguém que em práticas ocultas foi julgado por Deus e está então vivendo o juízo do Senhor, para que talvez se arrependa e encontre então a salvação, a remissão. E às vezes você está se metendo em uma guerra que você não deveria entrar. Aí a gente lembra de quando Deus disse para não nos precipitarmos em pôr as mãos sobre ninguém. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, ela é luz para o nosso caminho, irmão. Às vezes você olha para determinada situação e já se precipita com a boca. Diz, não, mas Deus vai abençoar, vai fazer dar certo. E às vezes você está abençoando uma construção que é maldita no seu nascedouro, que não teve a sua origem no Senhor.
e que tem os dias contados perante o céu, e você está usando a sua boca para dizer que Deus vai abençoar aquilo que talvez tenha custado a dor e o sangue de alguém. Veja, irmãos, tem gente que faz o mal e não se arrepende. Diz: eu nada fiz, minha consciência está tranquila. É aquela pessoa que tem a consciência cauterizada perante o Senhor e vive seguindo os seus maus caminhos. E quando as coisas apertam, procura para si profetas que digam aquilo que ele quer ouvir, mas não se arrepende, não volta atrás para pedir perdão. Eu já havia falado em uma outra pregação aqui, que foi postada nesse canal, que fala-se muito em perdoar, é uma ordem do Senhor, mas demoniacamente deixaram de ensinar a pedir perdão. Tem gente que faz o mal, que fere a ovelha de Deus, fere inocentes do Senhor, e não se arrepende, não pede perdão, não enxerga como algo mal perante o Senhor, que acaba se enquadrando no livro dos Salmos, quando o Senhor diz que o ímpio faz o mal e diz que Deus não viu, que se ele viu, ele não se importa. Muitas vezes o ímpio julga Deus como ele, como se fosse ele. Mas o Senhor é Deus que vê todas as coisas. Nós, enquanto cristãos, somos chamados para remir o nosso tempo, para policiar nosso proceder, para não fazer mal a ninguém, porque a vingança pertence a Deus. Há muitas pessoas agora passando por calamidades e situações tenebrosas, das quais você não poderá tirar essa pessoa com a sua oração da situação em que ela está, porque esse indivíduo está passando pelo processo que o próprio Deus determinou. E às vezes você tenta impedir e acaba sendo ferido no campo de batalha, porque Deus exarou uma sentença contra aquele indivíduo que foi mau. E até nisso veja a misericórdia do Senhor, porque pode ser que o quebrantamento promovido a partir do peso da mão de Deus traga arrependimento e conversão. Isso nada mais é do que uma chance do Senhor. Veja que, decidindo Deus a respeito do rei de Babilônia, para que ali ele fosse confrontado pelo rei do Egito, ao tentar intervir, Josias morreu. E Josias não foi um rei ruim perante o Senhor, não. Não foi, não. Como eu disse, ele foi um rei incomparável aos reis anteriores. Josias teve zelo, foi justo perante o Senhor, aleluia, mas tentou impedir um mover e um trabalhar que procedia do próprio Deus, aleluia. Às vezes você foi afrontado, você foi ferido, você foi machucado por alguém, e você vê aquele alguém florescendo, e você vê indivíduos que você até vê Deus na vida desses indivíduos, que você diz: poxa, mas fulana é uma mulher de Deus, Beltrano é um homem de Deus, e eles estão abençoando aquele mal que se fez contra mim, aquela ação, aquela determinada situação, e aquela pessoa que me fez mal está coberto pelas orações de Beltrano e Cicrana, e por isso Deus não tocará. Será? Será? Porque a Bíblia fala que Deus é justo. E o Senhor, Ele manda que a gente ore por aquele que nos fez mal. E se você ora, Deus precisa do ambiente necessário para Ele agir.
Só que Ele mesmo cria o ambiente necessário que aprovém a Ele. Porque o nosso Deus age segundo o querer e o parecer dele. Ele não precisa chegar e encontrar as circunstâncias favoráveis. Favorável ou não, ele age, ele opera, ele promove a circunstância que ele precisa para ele agir em favor dos seus, daqueles que nele esperam. Aleluia. Nós temos um Deus que é justo, um Deus que é galardoador. Temos um Deus que perdoa. Sim, Ele perdoa. Deus que é misericordioso. Infinitas são as multidões de misericórdia do Senhor, mas nós temos um Deus que também é zeloso. A Bíblia fala a respeito do zelo do Senhor. Ninguém fere um pequenino do Senhor e fica muito tempo de pé cantando vantagem, não, meu amado. Não. Quando chega o tempo do Senhor executar juízo, Ele executa. E ali, às vezes, aquela pessoa que se levanta e entra num processo para tentar impedir o agir de Deus, porque muitas vezes o Senhor age com o peso da mão dele. Aleluia. O Senhor tenha misericórdia de nós. Aquela pessoa que entra nessa situação, como entrou o rei Josias, pode sair ferido ou até mesmo sucumbir. Mas a sentença do Senhor, Ele não deixa de executar, Ele avisa. Ele avisa. Observe que o Senhor avisou o rei Josias. Aleluia. Então, para você que foi injustiçado e que vê o ímpio florescendo, ou muitas vezes é alguém que você ama. É alguém que você diz assim, Deus, por que ele fez isso? Por que ele foi? Por que partiu? Ou por que se fez assim? Né? Saiba que o Senhor viu. O Senhor, Ele viu e julgou todas as coisas. E não pense você que porque essa pessoa está debaixo da oração de quem quer que seja, não importa qual o nome ou qual o cargo, não pense você que essa pessoa estará isenta perante o Senhor de ser corrigido pelo próprio Deus. Não pense você que a injustiça dessa pessoa poderá prevalecer, porque alguém orando por ele não vai prevalecer não, já caiu por terra. Já caiu por terra porque seu Deus é justo e Ele é o Deus que vela por você, vela pelas suas causas, Ele é o Deus que peleja as suas pelejas. As suas guerras não são suas, são do Senhor. Então é impossível que esta pessoa que te injustiçou, que trapaceou, que fez o mal, que promoveu dano contra você, passe o resto da vida ileso. Ore até mesmo para que Deus execute o juízo, porque quem sabe, sofrendo os apertos que vêm do próprio Deus, caindo na mão de Deus, que é misericordioso, não haja salvação para essa pessoa. De repente, a dor o leve ao verdadeiro arrependimento, à conversão verdadeira. A Bíblia nos ensina que a tristeza, segundo o Espírito, promove salvação. Então, se essa pessoa que lhe fez mal tiver a felicidade de ser tratado pelo próprio Deus, a salvação para ele, a esperança para ele. Mas se ele prosperar no pecado dele, quem o resgatará? Então ore sim. Fale para Deus que se for preciso quebrar o vaso, quebre, mas faça-o de novo. E o Senhor atenderá a sua oração. E se na sua oração
Preciso que haja restituição. O Senhor te restituirá com dupla honra. O Senhor te restituirá com despojos, porque Ele é Deus, Ele pode, Ele faz e Ele age como quiser. E se o Senhor tiver que tirar alguma Jezabel, alguma obra de usurpação promovido pelo espírito de engano, pelo espírito de Jezabel, o Senhor arranca. E Ele arranca agora com poder e autoridade. Na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, a usurpação cai por terra e o nome do Senhor é louvado na sua vida. Mas uma coisa eu te digo, esse choro não vai permanecer para sempre. Ele teve dia para começar e ele tem hora para cessar. Esse choro vai cessar. Aleluia. A noite não é perene, ela não é eterna. A noite passa. E como diz a palavra do Senhor, os seus dias serão como a luz do meio-dia, e ainda que hajam trevas, serão como a manhã, ou seja, será breve. Esse tempo de choro vai passar. Esse tempo de choro vai passar. Reprime a voz do teu gemido. Reprime o choro, porque a salvação para a tua vida, a resposta de Deus para a tua causa, ainda que você não esteja vendo com os seus olhos, o Senhor está trabalhando em seu favor e Ele está trabalhando com braço forte, porque Ele, o Senhor, é contigo como um valente terrível. Aleluia, glórias ao Senhor. Medite em Jeremias capítulo 20, versículo 11. Louvado seja Deus, veja o que está escrito. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Aleluia. Ele é o que peleja por você. O Deus de Daniel, que esteve ali na fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o que está com você também. Esse fogo não vai te queimar, não. Não vai te destruir, não. De modo nenhum. Aleluia. Porque o Senhor tem guardado você na palma das mãos dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esses leões que estão tentando te destruir, te devorar, não vão tocar em você, porque o Deus que fechou a boca do leão, quando Daniel esteve na cova, é o Deus que está com você, fechando a boca dos leões que se colocaram perante você, tentando te intimidar e que estão te afrontando. Essa afronta já caiu por terra. Olhe, veja, creia, já caiu por terra. Veja o livramento que o Senhor te deu. Não olhe para as circunstâncias. Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo. Não olhe para as circunstâncias. O Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o valente terrível, que abate o inimigo do seu povo, Ele é contigo. Ele é quem segura na sua mão, confia nele. O Senhor está passando com você nesse vale, descansa. Espere em Deus, espera, descansa, Ele sabe do que você precisa. Ele te dará o livramento que você precisa vem do Senhor. Permaneça firme na oração, no jejum, na busca. Deus é contigo. Não ouça a voz do seu inimigo. Ele está tentando te paralisar com medos, porque ele sabe que grande é a vitória do Senhor para a sua vida. Grande é a alegria, a unção de alegria que Deus preparou para derramar sobre a sua cabeça. Receba agora a unção da alegria. Aleluia.
Receba a unção da alegria do Senhor dos Exércitos nessa hora. Tenha o seu coração tomado pela alegria de Deus. A alegria do Senhor é a sua força. Permaneça firme, Deus é contigo. Aleluia. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor, que já te deu vitória. A vitória é sua. Creia. Essa afronta já caiu por terra. Essa afronta já tornou-se em monturo. O Senhor já te deu a vitória. Descanse nele. Seja destruído agora esse medo que tem tentado te paralisar. Está repreendido. Está anulado todo o sentimento de medo que tem tentado te impedir de avançar. Eu declaro agora rompidas. As correntes que têm prendido você estão rompidas no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Avance, avance. Você faz parte do exército do Deus vivo. Levante, avance. Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo. O Senhor dos Exércitos é contigo. Ele é varão de guerra. As estratégias pertencem a Ele. Ainda que você não esteja vendo com seus olhos carnais, veja pelos olhos da fé. Deus já te deu a vitória. Olhe, veja. Procure a afronta. Ela não está mais aí. O Senhor destruiu aquilo que te afrontava. O Senhor tornou em cinza. O Senhor tornou em pó. Ele é fiel na sua vida. Deus é fiel na sua história. O Senhor é quem está escrevendo a sua história. Não se prenda a teorias de maldições hereditárias. Aleluia. Há um Senhor na sua vida. E agora, Ele entrou na sua história. A partir de agora, a partir de você, a geração terá uma história diferente para contar. Uma história de bênçãos. A sua geração herdará de você bênçãos do Senhor. A sua geração será remanescente, fiel do Deus vivo, geração eleita, sacerdócio real de Deus, selecionada para adorar em espírito e verdade ao Senhor, selecionada para padecer as dores de Cristo na terra, para salvar, para saquear as portas do inferno, para povoar o céu, selecionada para fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que apraz ao Senhor na terra. Vai ter filho, vai ter novidades do trono de Deus na sua vida. Aleluia. O seu Deus é o Deus que faz o solitário viver em família e que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Veja, Ele escolheu mulheres para Isaac, assim como permitiu a Abraão Sara. E adivinha, o ventre dessas mulheres era estéril. Aleluia. O Senhor poderia ter promovido ventres férteis para ela, mas Ele quis nos ensinar. O Senhor quis nos ensinar. Ele é o Deus que faz brotar a mais bela flor na terra seca, sem água, sem nutrição. Ele faz brotar as mais belas ervas do campo. O Senhor é quem cuida e é quem zela. Ele é a rosa de Saron. Ele vela por você. Do ventre seco de Sara nasceu uma nação imensa. O Senhor é o que cumpre a palavra dele.
Mesmo depois que o seu justo desce à sepultura, a promessa do Senhor permanece viva, firme, porque Ele cumprirá a promessa que Ele te fez. Você é herdeira das promessas de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor cumprirá todas as promessas dele na sua vida, as promessas que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. Permaneça firme, não foque na afronta, não foque na direção dos ventos. Deus é contigo, Ele já te deu essa vitória. Ele tem ouvido as suas orações, cada oração, cada clamor, cada gemido, cada louvor, cada lágrima. O anjo tem colhido as suas lágrimas, não murmure. Deus está ouvindo as suas orações e conhece as suas necessidades e já mandou a provisão. Ele é o seu Deus, Ele é o Deus da providência. Ele já mandou a provisão, já te deu a sua vitória oportuna. Ele é Senhor do tempo e se for preciso parar o tempo para te dar a vitória, Ele para. Aleluia! Assim como Ele parou para dar vitória a Josué, aleluia, para dar vitória à sua nação, continue clamando, porque o Senhor faz de você como fez com Josué, e ninguém poderá te resistir, porque está escrito e já foi decretado que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tem espírito de engano, não tem espírito de Jezabel, não tem obra de injustiça, não tem serviço altiva, não há nada que possa impedir o agir, o trabalhar e o mover de Deus em seu favor. Aleluia! Tão somente adore, adore. Desça nas madrugadas. Busque a Ele com a face no pó. O Senhor está te esperando de madrugada. Adore, adore, adore a Ele. Clame o nome dEle. Ele é fiel na tua vida. Ele é quem cuida de você. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Aleluia. Porque qualquer do Senhor está guardado como filho do leão. Ele é quem te guarda, Ele tem ouvido a sua oração, Ele já quebrou as alianças da afronta que se fez contra você. O Senhor já anulou toda petição contrária que se fez diante dEle, tentando suplantar o seu direito. Toda petição contrária, tentando fazer prevalecer o mal que se fez contra você, a afronta que o ímpio construiu, sabendo ter sido injusto. Deus já lançou por terra a afronta e já te deu a vitória. Veja, adore a Ele, Ele é digno, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Tu és digno de toda adoração. Obrigada, meu Pai. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus vivo. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Aleluia. Amém.